Boa tarde a todos. Estão entrando. Boa tarde, pessoal. Vou tirar o som. Vou tirar. Boa tarde a todos. Tirei o som. Tirei o som aqui do meu celular, senão vocês iam ouvir 2 vezes o som, certo? Pois bem, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para vocês, quem for entrando, para colocar nos comentários o nome e a turma, para ficar como frequência de vocês, certo? Então, coloquem o nome e a turma, as pessoas que forem entrando, para a gente considerar como frequência. Então, é só colocar no comentário, nome e turma, ok? Eu enviei para vocês ontem uma lista de atividades e eu vou resolver algumas dessas atividades com vocês. Só um minuto. A minha caneta tá aqui. Então, nós vamos resolver, eu vou fazer com vocês como exemplo algumas dessas atividades, certo? Seria bom que vocês estivessem com elas. Se não tiver, depois vocês peguem, né? Peguem um papel, peguem uma caneta. Estão me ouvindo bem? Hein? Respondam aí para mim, por favor. Estão me ouvindo bem? Coloquem nome e turma nos comentários, certo? Então, eu vou resolver com vocês algumas atividades. Vou aumentar isso aqui. Para ficar mais fácil. Então, são algumas atividades de termologia, correto? Vou aumentar aqui. Tá muito pequeno. Aumentando aqui o tamanho da fonte para ficar mais fácil. Então, tá aí. Número 1. Podemos começar? Estão me ouvindo? O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. Eu quero saber a diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima temperatura do verão na escala Fahrenheit. Eu sei que essa diferença de temperatura foi de 60 graus Celsius na escala, foi de 60 graus na escala Celsius. Bem, pessoal, quando a gente vai fazer a conversão de uma temperatura de uma escala para outra, a gente não pode usar regra de 3. A gente tem que usar as equações de conversão. Mas quando a gente fala em diferença entre um valor mínimo e um valor máximo de temperatura, nós estamos falando em amplitude térmica. E na amplitude térmica, nós podemos utilizar e devemos utilizar uma regrinha de 3. E aí, a explicação é só a gente pensar o seguinte, vamos pensar aqui em 2 termômetros. Um termômetro na escala Celsius
e um termômetro na escala Fahrenheit. Eu sei que os pontos fixos da escala Celsius são 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Os pontos fixos na escala Fahrenheit são... Eu tô achando que eu não coloquei... que eu não liberei comentários, porque não tem nenhum comentário. Só um minuto, pessoal. Só um minuto, por favor. Deixa eu verificar aqui, que eu tô achando que eu não liberei comentário. Sumiu tudo. O quê? Mexe não, Dalvo. Eu coloquei preto, Dalvo. Pelo amor de Deus. Tô mudando outra coisa. Configurações. O que foi, Dalvo? Eu preciso... os comentários estão aqui, ó. Chegaram os comentários. Aí é que eu não tava vendo. Por que eu não tô vendo? Agora chegou. Quer que anota a turma dele, estrinho da turma aí? Cadê o... Eu não recebi só. Eu não recebi isso aí hoje, não. Quais turmas? 201 e as outras turmas eu não tenho. Escreva na mão. Liguei aqui. Pessoal, agora eu tô vendo os comentários de vocês, tá? Retornei aqui, eu não tava vendo os comentários, então eu achei que eu não tinha liberado os comentários de vocês. Então, retomando. Agora sim, agora eu tô vendo os comentários. Começaram a chegar para mim agora. Então, vamos retomar aqui, certo? Voltando. E a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer as perguntas, tá certo? Que eu respondo as perguntas de vocês. Vou deixar. Só fazendo. Então, vamos lá, novamente. Então, eu sei que a amplitude térmica foi de 60 graus Celsius. Então, vamos pensar aqui em variação de temperatura ou amplitude térmica. Na escala Celsius, os dois pontos fixos são 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit ou Fahrenheit, os dois pontos fixos são 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que uma variação de temperatura de 100 graus na escala Celsius, né, de 0 a 100, 100, equivale a uma variação de temperatura de 180 graus na escala Fahrenheit. Se a gente fosse pegar a escala Kelvin, voltar aqui, só um minuto. Se a gente for pegar na escala Kelvin nós temos 273 Kelvin, 373 Kelvin. A escala Kelvin também é uma escala chamada de centígrada, porque entre os dois pontos fixos na escala Kelvin também são 100 unidades, certo? Então, uma variação de temperatura de 100 graus na escala Celsius equivale a uma variação de temperatura de 180 graus na escala Fahrenheit, que equivale a 100 Kelvin, a uma variação de 100 Kelvin. Então, para a variação de temperatura, somente para variação de temperatura, para conversão de uma escala de temperatura, não. Mas para variação, nós podemos utilizar uma regrinha de 3. Tem até uma equaçãozinha que pode ser usada. Quem gostar da equaçãozinha pode usar. Mas eu acho que equações, quanto menos, melhor.
Então, eu sei que uma variação de 100 graus na escala Celsius equivale a uma variação de 180 graus na escala Fahrenheit. Eu quero saber uma variação de 60 graus na escala Celsius equivale a quanto na escala Fahrenheit? Regra de 3, multiplico cruzado. Então, eu tenho que x é igual a 60 vezes 180 dividido por 100. X é igual a 108 graus Fahrenheit. Tá aqui. Certo? Dúvidas? Lembrando, só podemos utilizar regra de 3 em variação de temperatura, correto? Voltando aqui. Então, letra A. Número 2. Aumentar aqui. Fica melhor para a gente enxergar, correto? Então, tá aí. Ô, Jesus, a pergunta de prova. Essas informações de Celsius e Fahrenheit estão na prova? Não. Tem que decorar. Que delícia. Quais informações dos pontos fixos? 0 e 100, 32 e 212, 273 e 373? Não estão na prova, tem que decorar. As equações de conversão? Não estão na prova, tem que decorar. Ok? Por isso que eu falei que quanto menos equações a gente precisar decorar, melhor. Tá bom? Então, continuando aqui. Número 2. Um estudante no laboratório deveria aquecer uma certa quantidade de água de 25 até 70 graus Celsius. Oi, Raíssa, o que tem 180 graus? Não entendi. 180 graus Fahrenheit é a variação entre os dois pontos fixos na escala Fahrenheit, porque não vai de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit entre o ponto de fusão e de ebulição? Então, a variação é 180 graus, 212 menos 32. Na escala Celsius, vamos voltar lá para ver? Olha só. Pontos fixos na escala Celsius, 0 e 100. Lembrando, o que é ponto fixo, gente? Ponto fixo é o ponto de fusão do gelo ao nível do mar e o ponto de ebulição da água ao nível do mar, a uma pressão de uma atmosfera. Então, ponto de fusão do gelo ao nível do mar na escala Celsius é 0, na escala Fahrenheit é 32, na escala Kelvin 273. Ponto de ebulição da água ao nível do mar na escala Celsius é 100, na Fahrenheit é 212, na Kelvin é 373. Então, essa variação entre os dois pontos fixos, na escala Celsius é 100. Na escala Fahrenheit é 180. Por quê? É 212 menos 32. E na escala Kelvin também é 100. Porque é 373 menos 273. Ok? Então, por isso que eu faço a regra de 3. Uma variação de 100 graus na escala Celsius equivale a uma variação de 180 graus na escala Fahrenheit.
Beleza? Então, vamos lá. Número 2. Em qualquer momento, vocês podem me parar, tá, pessoal? Podem parar, podem perguntar, tá? Um estudante no laboratório deveria aquecer uma certa quantidade de água desde 25 até 70 graus Celsius. Depois de iniciada a experiência, ele quebrou o termômetro de escala Celsius e teve que continuá-la com outro de escala Fahrenheit. Em que posição do novo termômetro ele deve ter parado o aquecimento? Bem, ele tem que parar o aquecimento numa temperatura correspondente a 70 graus Celsius. Então, eu quero saber quanto isso equivale na escala Fahrenheit. Aqui foram dados os pontos fixos, certo? Mas você pode fazer com a equação de conversão. Então, vamos lá. Equação de conversão. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, essa equação aqui que foi perguntada, ó, precisa saber. Essa não vai estar na prova, essa aí tem que saber, tem que decorar e ponto e acabou. Certo? Eu tenho o valor da temperatura na escala Celsius. Então, eu substituo aqui em TC. O restante da equação eu copio exatamente do jeito que ela é. Então, falando novamente, para fazer a conversão, chegou a tempo, tá? Tamo aí. Para fazer a conversão de um valor de temperatura para outro, não dá para usar a regra de 3, certo? Tem que usar a equação. Então, vamos lá. 70 dividido por 5, 14, é igual a TF menos 32 sobre 9. O 9 está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. 9 vezes 14 é igual a TF menos 32. 9 vezes 14, deixa eu colar aqui. 126 é igual a TF menos 32. 126 mais 32 é igual a TF. Então, temperatura em graus Fahrenheit vai ser igual a 158 graus Fahrenheit. Ó. Fahrenheit. Tá aí. Certo? Letra D. De doido. Na verdade, Marcos, a gente faz a conversão utilizando ponto fixo. Só que quando a gente faz de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin, as 3 escalas, de uma vez a equação de conversão, certo? Vamos fazer então o número 4. Vamos fazer o número 4, que aí a gente arma essa equação, certo? Vamos fazer o seguinte, antes da gente fazer, eu vou fazer o número 4 com vocês, correto? Que aí a gente arma essa equação e a gente vai utilizar, eu acho que vai te ajudar. Não, vou mostrar primeiro. Vou mostrar, depois a gente faz o número 4, ok? Então, olha só. É isso aqui que a gente tem que pensar. Nós temos os termômetros, certo? Porque é dessa forma aqui que a gente determina a equação de conversão. Vou fazer aqui, Marcos, depois a gente vai para o número 4, tá bom? Olha só, mas aí eu faço com... Vou fazer o número 2, utilizando essa equação. E aí a gente utiliza para qualquer conversão, tá bom? Ontem picou muito no horário da aula do Grayson, então vou falar aqui novamente. Olha só,
escala Celsius, escala Fahrenheit, 0 e 100, 32 e 212, certo? Eu quero fazer ponto fixo, Samuel, são os pontos de fusão e ebulição da água ao nível do mar. Na escala Celsius é 0 e 100, na escala Fahrenheit 32 e 212, na escala Kelvin 273 e 373. Esses que são os pontos fixos, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui escala Celsius, claro que uma parte dela, né, gente? Ela vem para baixo, ela vai para cima. Escala Fahrenheit, ela vem para baixo, ela vai para cima, não é só esse pedacinho. Então, eu quero fazer a conversão de uma temperatura na escala Celsius para uma temperatura equivalente na escala Fahrenheit, correto? E a conversão que eu quero fazer, eu vou fazer como exemplo justamente esse número 2, que era uma temperatura de 70 graus Celsius. Então, eu quero saber 70 graus Celsius equivale a que valor na escala Fahrenheit? Então, a gente vem aqui, é razão e proporção de segmentos. Então, eu falo que o segmento menor está para o segmento maior dessa escala, assim como o segmento menor está para o segmento maior. Correto? Isso vai servir para a gente fazer com escalas arbitrárias, com escalas que a gente não conhece. Porque com escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, nós já temos a equação pronta de conversão. Então, a gente pode usar a equação. Mas aí, vamos lá. Quanto vale esse segmento menor? Vale 70 menos 0. Sobre segmento maior vale 100 menos 0. Aqui, segmento menor, TF menos 32. Segmento maior, 212 menos 32. Que aí vai dar para a gente aqui a mesma coisa que a gente teve na equação de conversão, olha só. Só que a equação de conversão foi simplificada aqui por 20, ficou 70 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tá aí, foi assim que se chegou à equação de conversão. E aí a gente fez, vamos lá, a gente resolveu com a equação de conversão. Olha só, aqui. Mas existem problemas que você não tem a equação de conversão. Então, você vai ter que montar isso aqui. Você tem que montar esse termômetro. Como, por exemplo, o número 4 que eu vou fazer agora com vocês. Beleza? Tranquilo aí? Então, vamos fazer o número 4. O número 3 é conversão, mas depois eu volto nele, tá? Vamos fazer o 4. Deixa eu aumentar aqui, porque na hora que eu fiz, eu não imaginei que ia ficar tão pequenininho, né? Então, vamos aumentar aqui. Mas deve ser só no celular, né? Não, aqui na tela mesmo tá ficando pequeno. Nossa, mas tá um cheiro de fumaça aqui, gente, que vocês não estão tendo noção. Tá? Alguém tá colocando fogo, mas... Ok, Marcos, isso é importante de entender justamente para esse tipo de coisa aqui. Dá, você pega água para mim? A fumaça tá acabando comigo. Não, tá um cheiro de fumaça aqui, pessoal, tá? Mas vamos lá. Então, por que a gente precisa entender como que é feita essa equação de conversão? Porque nós vamos ter casos como esse número 4 que eu vou fazer agora. Ok?
Então, vamos lá. Uma escala de temperatura arbitrária X quer dizer, eu não tenho mais, eu não estou falando da escala Celsius e da escala Kelvin e da escala Fahrenheit. É uma escala arbitrária, é uma escala qualquer. X está relacionada com a escala Celsius, certo? Vou nem falar nada. Chamar bombeiro, né, Miguel? Miguel, tinha que ser Miguel. Darneira. Mas aí, vamos lá. Então, eu quero fazer conversão da escala Celsius para a escala X, que é uma escala arbitrária. Não é a Kelvin, não é a Fahrenheit, então eu não tenho a equação de conversão. Então, eu tenho que fazer esta equação de conversão. Certo? Eu quero saber qual é a temperatura equivalente à temperatura de fusão do gelo e de ebulição da água sob pressão normal. Ok. Eu sei que na escala Celsius, a temperatura de fusão é 0 graus. A temperatura de ebulição é 100 graus. Oh, Jesus. Vou tirar isso aqui. 100 graus. Certo? Na escala Celsius. Eu quero esses valores na escala X. Correto? Churrasco, só se for queimar a folha, como folha. Vê se eu tenho cara de quem come folha queimada. Então, agora vamos lá. Eu não tenho a equação de conversão, então eu tenho que fazer. E eu tenho que analisar no gráfico as equivalências. Então, isso aqui é o que eu quero converter. Eu quero saber quanto vale isso na escala X, quanto vale isso na escala X. Certo? Isso eu quero saber. Agora, eu preciso saber qual é a conversão. Então, eu venho no gráfico e analiso 2 pontos bem específicos. Então, eu venho aqui, esse ponto aqui. Esse ponto, ele equivale a 30 graus Celsius, 30 graus na escala Celsius. E equivale a 0 graus na escala X. Correto? Pego outro ponto aqui. Ele equivale a 50 graus na escala Celsius e 100 graus na escala X. Beleza. Agora, eu vou armar o meu termômetro de conversão. Presta atenção. Agora que é o importante do negócio. Ó. Eu tenho termômetro na escala Celsius, tenho termômetro na escala X. Então, é isso que eu tenho. Termômetro na escala Celsius e na escala X. O que eu tenho que colocar nesse termômetro? Eu tenho que colocar os 2 pontos que eu conheço e o que eu quero saber. Eu não tenho como eu determinar tudo ao mesmo tempo. Eu vou fazer a primeira conversão, depois eu faço a segunda. Essa aqui é uma conversão, essa aqui é outra conversão. Então, no termômetro da escala Celsius, eu vou colocar 30, 50 e 0, que é o que eu quero converter. Claro que na ordem numérica aqui, ó. 0, 30 e 50. Fora de escala, mas não tem problema. Eu quero saber o valor da temperatura
temperatura na escala X que equivale a 0 graus. 30 eu sei que equivale a 0 graus X. E 50 eu sei que equivale a 100 graus X. Essa é a escala grau X. Ok? Então, 30 graus Celsius, 0 graus X. 50 graus Celsius, 100 graus X. 0 graus Celsius é o que eu quero saber. Então, a gente vai lá justamente na razão e proporção de segmentos. Segmento menor está para o segmento maior, assim como o segmento menor está para o segmento maior. Correto? E venho aqui e armo. Segmento menor, 30 menos 0, sobre segmento maior, 50 menos 0, é igual. Segmento menor, 0 menos TX, cuidado com o sinal. Segmento maior, 100 menos TX, certo? Eu poderia também, aí eu resolvo isso aqui. Resolvi isso aqui, tá de boas na Lagoas aqui, ó. 30 sobre 50 é igual a menos TX sobre 100 menos TX. Corta esse zero com esse zero, multiplico o cruzado. Menos 5TX é igual a 3, que multiplica 100 menos TX. Menos 5TX é igual a 300 menos 3TX. Menos 5TX mais 3TX é igual a 300. Menos 2TX é igual a 300. TX é igual a menos 150 graus X. Tá aí, olha que lindo. Correto? 3 horas. 3 horas a gente termina. Correto? Aí eu venho aqui e falo assim, nem preciso fazer o outro. Letra C, não preciso fazer o outro. Preciso sim. Vamos fazer o próximo. Né? Vamos fazer. Aí a gente vai lá. Novamente. Eu quero agora saber 100 graus Celsius equivale a quanto na escala X? A resposta está lá, né? Vocês já viram? A resposta está lá. Mas se fosse pela resposta, não precisaria nem fazer, porque eu mandei para vocês o gabarito no final, né? E não é resposta que a gente quer. A gente quer é aprender. Então, vamos lá. Novamente aqui, vamos fazer outro termômetro com a conversão. Não vamos usar o mesmo, não. Ok? Então, tá aqui. Outro termômetro. O que eu preciso colocar no termômetro? Eu preciso colocar 30 graus Celsius, 50 graus Celsius e os 100 graus Celsius, que é o que eu quero fazer a conversão. Então, 30, 50 e 100. No primeiro que eu fiz, o 30 ficou em cima porque eu queria 0. Agora, o 30 vai ficar embaixo, porque eu quero chegar até o 100. Ó, 30 graus Celsius, eu sei que equivale a 0 graus X. 50 graus Celsius, eu sei que equivale a 100 graus X. Eu quero saber 100 graus Celsius equivale a qual temperatura na escala X? Aqui é a escala Celsius, aqui é a escala X. Correto?
Lembrando novamente, está fora de escala aqui o meu termômetro, mas isso não tem problema nenhum. Então, eu faço segmento menor sobre segmento maior é igual ao segmento menor sobre o segmento maior. Então, vamos lá. Segmento menor, 50 menos 30. Sobre segmento maior, 100 menos 30. É igual. Segmento menor, 100 menos 0. Sobre segmento maior, tx menos 0. 20 sobre 70 é igual a 100 sobre tx. Já posso cortar isso aqui. Multiplico aqui cruzado. Tx é igual a 7 vezes 100 dividido por 2. 700 dividido por 2, 350 graus x. Pronto. Olha que lindo. Letra A, menos 150 e 350 graus x. Ok aí, pessoal? Perguntas? Verifica se tem pergunta. Dúvida? Então, nós fizemos três coisas diferentes. Nós vimos que lá no número 1, nós vimos que para ver variação de temperatura, para passar de uma escala para outra, a gente pode usar a regra de 3, para variação de temperatura, para amplitude térmica. Nós vimos no número 2 que para fazer conversão de Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius e tudo mais, eu uso a equação de conversão. Ô, Samuel, na hora que terminar a aula, eu vou deixar ela postada, liberada público, tá bom? No meu YouTube. Aí eu deixo ela pública aqui liberada, você pode vir, voltar, olhar novamente, tá? Qualquer um pode vir, entrar e olhar novamente, tá bem? Então, no número 1, nós vimos que para variação, usa a regra de 3. No número 2, nós vimos que para a conversão entre as três escalas, a gente pode utilizar a equação direto. E nesse número 4, nós vimos duas coisas. Primeiro, que para a escala arbitrária, a gente tem que armar a equação. Desenhe o termômetro e arma a equação. E vimos também que a gente tem como fazer essa conversão, armar a equação, olhando no gráfico. Poderia não ter dado gráfico, poderia ter o enunciado disso para vocês, que o 30 graus Celsius equivale a 0 graus X, né? 50 graus Celsius equivale a 100 graus X, sem ter o gráfico. Então, já vimos aí 4 coisas diferentes, ok? Agora vamos ver uma quinta coisa, um quinto tipo de exercício que pode ser feito. Vamos ver o número 3. Número 3. Deixa eu aumentar aqui. Como eu disse para vocês, eu fiz com muito pequeno. Na hora eu não imaginei. Então, vamos lá. Número 3. A temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit, ou fala do jeito que vocês quiserem, é 5 vezes maior que a da escala Celsius, Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, eu estou falando de duas escalas conhecidas e que eu conheço a equação de conversão, Fahrenheit e Celsius. Então, eu vou utilizar a equação de conversão, correto? E está me dizendo
que a temperatura na escala Fahrenheit é 5 vezes a temperatura na escala Celsius. Então, isso aqui é o que foi informado para mim. TF é igual a 5TC. Eu sei a equação de conversão da escala Celsius para Fahrenheit. Então, eu vou utilizar essa equação de conversão, certo? Então, eu sei que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Mas eu sei que TF é 5TC, então vou substituir. TC sobre 5 é igual, no lugar de TF, 5TC, menos 32 sobre 9. Tá aqui. Multiplico cruzado. 9TC é igual a 5, que multiplica 5TC menos 32. 9TC é igual a 5. Vou multiplicar aqui de uma vez. É igual a 25TC menos 160. 9TC menos 25TC é igual a menos 160. Menos 16TC é igual a menos 160. Menos 160. TC é igual a 10 graus Celsius. Pronto, letra E. Ok? Dúvidas? Perguntas? Vamos ver qual outro aqui eu faço com vocês. Vamos ver, vamos ver. Vamos fazer o número 13. Número 13. E aí é o sexto tipo. Está pedindo a função de conversão, ok? Vamos lá no número 13. Até aí tá tudo bem, pessoal? Vou aumentar aqui. Como eu consegui aquele 5 e aquele 9? Espera aí que eu volto lá. É da equação. Espera aí. Oxe, fui para o lado errado. Esse 5 e esse 9 é a equação. A equação de conversão é... Espera aí. Vamos lá. Equação. Pergunta difícil, né? Quantos tipos são? Um monte de tipo. Pode fazer um monte diferente, que é um monte de tipo. Cada um pode fazer de um jeito diferente. Mas tudo bem. As equações de conversão que vocês têm que saber. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9.
sobre 9. Esta equação tem que saber, copia ela aí. Você vai fazer a conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit e graus Fahrenheit para Celsius. Correto? TC é igual a TK menos 273. Essa aqui, você vai fazer de graus Celsius para Kelvin e de Kelvin para graus Celsius. E TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Esta aqui... Ô, Jesus, minha gata tá bebendo minha água. Ô, você bebendo água dentro da minha caneca? Trem doido. Sai. Ué? Difícil demais. Com a cara dentro da minha caneca. Essa aqui, graus Fahrenheit para Kelvin e Kelvin para graus Fahrenheit. Isso tem que saber. Beleza? Vocês estão rindo, né? Cambada. É o anjinho que tem aqui em casa. Tem um anjinho aqui. E ela tá aqui. Ela já passeou para baixo, para cima, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Mas que eu vi, ela tá com a cara toda dentro da minha caneca de água. Beleza? Então, isso aí tem que saber. Perfeito? Então, vamos lá novamente no número 13. Vamos achar lá, número 13. 13. Tá aqui. Olha que lindo. Então, vamos lá. Em um... Obrigada. Ai, ai. Só a Marie mesmo. É a Marie que ri, gente. Ela é cientista. Marie que ri, minha gata. Ah, você é um anjo. Anjinho. Então, vamos. Número 13. Em um termômetro de líquido, a propriedade termométrica é o comprimento Y da coluna de líquido. Então, tá aqui. É o comprimento da coluna em centímetros. O fogo, né? Aqui não, Miguel. O fogo é lá embaixo. O esquema a seguir representa a relação entre os valores de Y em centímetro e a temperatura T em graus Celsius. Para esse termômetro, a temperatura T na escala Celsius e o valor de Y em centímetros satisfazem a função termométrica. Qual delas? É escrever a equação de conversão. É aquilo que a gente viu lá no número 4. Certo? Só que lá no número 4, a gente tinha uma temperatura e queria saber a outra. Aqui não. Aqui a gente vai escrever a equação de conversão para quando quiser fazer uma conversão. Correto? Mesmo esqueminha, pessoal. Olha só. Segmento menor sobre segmento maior é igual a segmento menor sobre segmento maior. Se seguir isso aqui, acabou. Aí a gente vai, né? Segmento menor, Y menos 15. Sobre segmento maior, 75 menos 15. É igual segmento menor, T menos 40. Sobre segmento maior, 100 menos 40. Y menos 15
sobre 75 menos 15, 60, é igual a t menos 40 sobre 60. Esse 60 eu corto com ele. Ah, ficou fácil demais, gente. Ah, não gostei desse trem fácil desse jeito, não. Esse negócio aqui tá muito fácil. Eu quero isolar o t, né? Então, y, só copiando. Y menos 15 é igual a t menos 40. Eu quero isolar o t, então eu vou pegar o 40 e passar para lá somando. Y menos 15 mais 40 é igual a t. Y, 40 menos 15, botei um igual aqui. 40 menos 15, 25. Y mais 25 é igual a t. Então, t é igual a y mais 25. Esta aqui é a equação de conversão da escala t para a escala y. Ok? Beleza? Alguma pergunta? Lá vem a Marie. Alguma dúvida, pessoal? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vídeo de tour pela minha casa. Aham. Tá. Tem não. Pode tá, vou postar. Pode deixar. Não vai ser hoje, não, tá? No dia que tiver a próxima live da Ivete Sangalo, aí eu posto. Tá bom? Pode ficar tranquila. Vlog. O que é vlog, Gabriel? É aquelas bobagens que você coloca no Instagram, que pelo amor de Deus, né? Só Jesus para ter misericórdia. Vlog. Vamos ver qual outra aqui que nós vamos fazer. O restante agora eu acho que eu tenho que deixar para vocês fazerem, né? Mini tourzinho. Mini tourzinho. Acho que eu tenho que deixar o restante para vocês fazerem. E aí, vocês vão fazer. Eu deixo o restante para vocês fazerem. E aí, o seguinte, pessoal. Olha só. É a primeira vez que vocês, que o pessoal da turma 202 e da turma 203 estão participando da minha aula, certo? Então, o que eu tenho feito? A partir dessa semana, o Grayson e eu, nós estamos fazendo juntos. Então, todo mundo assiste a aula do Grayson, todo mundo assiste a minha aula, correto? Esse vídeo, quando entra, né, quando eu estou dando a aula ao live, a aula ao vivo, né, a live ao vivo aqui, eu mando para vocês o link, só entra quem é aluno, tá? Para os comentários, para tudo, só entra quem é aluno. Mas depois eu pego esse vídeo e posto este vídeo. Então eu deixo ele público lá no YouTube. Então, você pode voltar, você pode assistir novamente, certo? Vocês podem entrar, eu tenho lá a correção de outros exercícios também. Então, quem não entrou ainda pode entrar, pode olhar. Alguns estão bons, outros não tão bons assim, uns ficaram meio ruins, a gente vai aprendendo, né? Na hora que terminar
o isolamento social, eu vou ter mais uma profissão, né? Então, eu vou ser... O que eu vou ser, Dalva? YouTuber. Serei YouTuber, tá certo? Então, gente, façam essas atividades, correto? Terminem de fazer as atividades, eu vou fazer a correção delas, vou postar a correção delas. Qualquer dúvida podem enviar para a gente, para mim, para o Grayson, ok? E se cuidem, fiquem em casa, estudem com tranquilidade, não deixem de fazer as avaliações do SPE, porque vocês vão ser pontuados pelas avaliações do SPE, quem fizer vai ter a pontuação, correto? Chamem os colegas de vocês que não estão entrando, beleza? Alguma consideração, alguma dúvida, alguma pergunta? Vou, daqui uns dias tá lotada aqui de gente, lotado de inscritos. Mas alguma pergunta, pessoal? Então, estaremos fazendo assim, tá certo? As 3 turmas juntos na aula do Grayson, as 3 turmas juntas na minha aula, certo? E podem entrar, vai ter a correção dos exercícios. Façam e qualquer dúvida vocês falam, ok? Ó, beijo, tchau para vocês, até a próxima.